Saudações! Boas-vindas a você que chegou até aqui. Eu sou Abel Oliveira, psicólogo e professor, e este é o Templo Psi, um canal destinado ao comentário de provas de concursos voltados à área de psicologia. No vídeo de hoje, iremos abordar uma prova da banca IBAN. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAN, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem realizado diversos concursos na região Sudeste. A prova que iremos analisar foi aplicada em 2017, para o cargo de psicólogo, no concurso da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, Paraná. Essa é a primeira parte da nossa análise. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Questão 1. O SATEPSI é o sistema de avaliação de testes psicológicos desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia para divulgar informações sobre os testes psicológicos à comunidade e aos psicólogos. Segundo o artigo 13, parágrafo 1º, da Lei nº 4.119 de 1962, o psicólogo poderá utilizar métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: a. Diagnóstico situacional, aconselhamento psicológico, avaliação de qualidade e implantação de medidas avaliativas para a orientação pessoal e profissional. b. Análise e estudo dos processos de avaliação, levantamento das potencialidades psicopedagógicas, orientação vocacional. C. Diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. D. Levantamento dos objetivos da avaliação, coleta de informações pelos meios escolhidos, integração das informações e indicação das respostas que motivaram o processo de avaliação. Nessa questão, a banca aborda o artigo 13 da Lei 4.119 de 1962. Essa é a legislação que regulamenta a profissão de psicólogo. Fazendo um recorte do artigo em questão, temos o seguinte texto. Parágrafo 1º, constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica, solução de problemas de ajustamento. Retornando à questão, fica evidente que o gabarito é letra C. Uma questão simples, mas que requer bastante conhecimento das legislações relativas à profissão de psicólogo. Questão 2. O artigo 11 da Resolução CFP nº 002 de 2003 orienta que as condições de uso dos instrumentos devem ser consideradas apenas para os contextos e propósitos para os quais os estudos empíricos indicaram resultados favoráveis. Ou seja, a simples aprovação do SATEPSI não significa que o teste possa ser usado em qualquer contexto ou para qualquer propósito. De acordo com o novo formulário de avaliação dos testes psicológicos, foram descritos 5 propósitos mais comuns que são: a. Disponibilização das informações, evidências positivas de validade, especificação do construto, qualidade e profissionais qualificados. b. Classificação diagnóstica, descrição, predição, planejamento de intervenções e acompanhamento. C. Natureza ética, teoria, metodologia específica, sistema de conselhos e visibilidade ao sujeito. D. Relatório específico e detalhado, desenvolvimento de hipóteses, qualidade do processo de avaliação psicológica, qualidade das interações interpessoais e levantamento dos objetivos. A questão 2 aborda o artigo 11 da Resolução CFP nº 002 de 2003, mais especificamente o novo formulário de avaliação dos testes psicológicos. A resposta para essa questão pode ser encontrada na cartilha Avaliação Psicológica, que reúne textos das várias resoluções do CFP que dizem respeito ao processo de avaliação psicológica. No recorte da cartilha, encontramos o seguinte texto. No novo formulário de avaliação dos testes psicológicos, foram descritos 5 propósitos mais comuns: classificação diagnóstica, descrição, predição, planejamento de intervenções e acompanhamento. Sendo assim, retornando à questão, identificamos que o gabarito é letra B. Outra questão relativamente simples, que requer, também, o conhecimento das resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Questão 3.
De acordo com a Cartilha Avaliação Psicológica, mediante a Resolução CFP nº 07 de 2003, sempre levando em consideração sua finalidade, a elaboração de um relatório/laudo psicológico deverá conter a descrição dos procedimentos e conclusões resultantes do processo de avaliação psicológica. B. Instrumentos e estratégias levando em conta os dados empíricos. C. Parecer respondido em conformidade com as normas do CFP. D. Documentos escritos decorrentes da avaliação psicológica. Outra questão que aborda a Cartilha Avaliação Psicológica, dessa vez de forma mais explícita. No caso dessa questão, o foco está na elaboração de um relatório psicológico. Novamente, fazendo um recorte da cartilha, encontramos o seguinte texto. Sempre levando em consideração sua finalidade, o laudo deverá conter a descrição dos procedimentos e conclusões resultantes do processo de avaliação psicológica. Voltando à questão, letra A, é o gabarito. Mais uma questão que exige do candidato conhecimento das resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Questão 4. A avaliação psicológica é entendida como o processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretações de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas, métodos, técnicas e instrumentos. Na elaboração de seus documentos, o psicólogo deverá adotar como princípios norteadores a. Técnicas de linguagem escrita e princípios éticos, técnicos e científicos da profissão. B. Fundamentos éticos, enquadramento teórico de referência, estratégias e técnicas psicológicas. C. Modelos institucionais e ideológicos de perpetuação da segregação aos diferentes modos de subjetivação. D. Elaboração qualificada da comunicação escrita e conceitos éticos da profissão. Uma questão interessante, com um enunciado contextualizado e que dá pistas da resposta. Aqui o foco é nos princípios norteadores para a elaboração de documentos. Da mesma forma que a questão anterior, a resposta se encontra na Resolução CFP 007 de 2003, uma vez que essa resolução institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo. Trazendo o recorte da resolução, temos o texto a seguir. O psicólogo, na elaboração de seus documentos, deverá adotar como princípios norteadores as técnicas da linguagem escrita e os princípios éticos, técnicos e científicos da profissão. Como falei no início, o enunciado da questão dá pistas da resposta quando diz que a avaliação psicológica se utiliza de métodos, técnicas e instrumentos. Dessa forma, na questão, letra A, entra como gabarito. Questão 5. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada A. 2 meses. B. 6 meses. C. 1 ano. D. 2 anos. Essa talvez seja uma questão clássica quando se aborda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Buscando o texto do Estatuto, no primeiro parágrafo do artigo 19, temos, entre outras informações, que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 meses. Voltando à questão, letra B como gabarito. Como falei, uma questão clássica de um assunto cobrado por várias bancas. Questão 6. O artigo 63 do ECA determina que a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. A. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. B. Orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto e acolhimento institucional. C. Atendimento personalizado e em pequenos grupos, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação e participação de pessoas da comunidade no processo educativo. D. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para o exercício das atividades. Mais uma questão sobre o ECA, dessa vez abordando o artigo 63. Fazendo um recorte desse artigo, temos o seguinte texto. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Na questão, letra D é o gabarito.
Outra questão bastante batida sobre o ECA. Questão 7. Segundo o artigo 111 do ECA, é assegurada ao adolescente infrator, entre outras garantias: a. Liberdade assistida. b. Internação em estabelecimento educacional. c. Defesa técnica por advogado. d. Inserção em regime de semiliberdade. Novamente uma questão sobre o ECA, agora abordando o artigo 111. Buscando o que diz o texto deste artigo, dentre outras informações temos que são asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Item 3. Defesa técnica por advogado. Voltando à questão, temos como gabarito a letra C. Até aqui, percebemos uma tendência desta banca de aplicar questões que envolvem conhecimento de legislação, mais especificamente na letra da lei. Questão 8. O Código de Ética Profissional do Psicólogo foi construído a partir de múltiplos espaços de discussão sobre a ética da profissão, suas responsabilidades e compromissos com a promoção da cidadania. Conforme o Código de Ética Profissional, um dos princípios fundamentais do psicólogo é a. Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. b. Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. c. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e de práticas psicológicas visando a promoção de saúde para a população. d. Contribuir para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Uma questão que retoma a pegada relativa aos materiais que regulam e doutrinam a atividade e atuação dos psicólogos. Aqui o foco é no Código de Ética Profissional e seus princípios fundamentais. Buscando o texto do Código, temos o seguinte. Item 5. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Voltando à questão, letra D como gabarito. Quando se aborda o Código de Ética, essa é uma questão esperada, uma vez que destaca um elemento básico desse documento. Questão 9. De acordo com o artigo 1º do Código de Ética Profissional, é dever fundamental do psicólogo a. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. b. Valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, as entidades profissionais e a ciência, pois esses eixos atravessam todas as práticas e estas demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e institucional. c. Estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não em suas práticas particulares, uma vez que os principais dilemas éticos não se restringem a práticas específicas e surgem em quaisquer contextos de atuação. d. Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente inserção do psicólogo em contextos institucionais e em equipes multiprofissionais. Mais uma questão abordando o Código de Ética, dessa vez, destacando o artigo 1º. Fazendo um recorte do texto desse artigo, temos o seguinte. Letra C. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Voltando à questão, temos como gabarito. Letra A. Mais uma vez, uma questão que exige o conhecimento do texto exato das resoluções do CFP. Questão 10. Nos desenhos acromáticos do teste HTP, casa, árvore e pessoa, o principal objetivo da seção do inquérito posterior ao desenho do protocolo de interpretação é a. Avaliar como o cliente se portou durante a testagem e como seu comportamento influenciou cada desenho. b. Preencher todas as informações de identificação nas páginas do protocolo de desenho do HTP. c. Compreender o cliente extraindo o maior número possível de informações sobre o conteúdo e o contexto de cada desenho.
D. Analisar o tempo de interpretação de cada desenho. Uma questão interessante que joga luz sobre um teste psicológico bastante conhecido e aplicado, quase que por padrão, nos exames psicotécnicos para obtenção de CNH. Aqui somos questionados sobre o protocolo de interpretação posterior ao desenho. Para responder essa questão, é necessário recorrer ao manual de aplicação do teste. Nesse material temos a seguinte orientação sobre o inquérito posterior ao desenho. Item 2. O principal objetivo, entretanto, é compreender o cliente extraindo o maior número possível de informações sobre o conteúdo e o contexto de cada desenho. Sendo assim, voltando à questão, temos letra C como gabarito. De um modo geral, essa prova em questão, até o momento, apresentou questões relativamente simples e que exigem, apenas, um conhecimento expresso do texto das legislações e resoluções. Até mesmo quando aborda um teste psicológico, cobra palavras exatas do que está no manual de aplicação. Lembrando que essa foi a primeira parte dessa análise e que teremos a parte 2 em outro vídeo. Se você gostou dessa análise, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Nos vemos nos próximos vídeos.